Olá, colegas. Eu sou Carmita Abdo, atual presidente da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, a nossa querida ABENS. Quero dar as boas-vindas aos espectadores desse webinar da ABENS. Para quem não conhece, a ABENS é uma associação multidisciplinar de profissionais da área da saúde, com o objetivo de estudo, atendimento, atualização e educação continuada em medicina e saúde sexual. A associação reúne hoje os maiores nomes, não só da medicina, como também da saúde sexual, como médicos, psicólogos e fisioterapeutas. Isso tudo distribuído em 6 departamentos e 5 comitês. Os objetivos da ABENS são a produção científica, a educação continuada, a troca de experiências e, principalmente, a divulgação para o público geral de material e conteúdo ético e de bons profissionais. E esse é mais um evento do Passarela ABENS, que é uma sequência de encontros semanais, sendo nosso último ciclo de eventos abertos a todos. Ele se iniciou no dia 3 de fevereiro e vai até o dia 28 de julho desse ano, com o objetivo de apresentar nossa associação para todos os profissionais da área da saúde que se interessam no estudo e no debate das questões relacionadas à medicina e à saúde sexual. A ABENS também é uma excelente oportunidade de networking entre os profissionais que trabalham com medicina sexual. Nos grupos exclusivos e privados de WhatsApp da ABENS, todos os associados têm a possibilidade de discutir casos reais das suas práticas diárias com as maiores autoridades nacionais da área. Se quiserem saber mais sobre a nossa associação, siga nossas redes sociais. Além da conta no Instagram, temos um canal da ABENS no YouTube e um podcast no Spotify, onde vocês encontrarão programações exclusivas e gravações de eventos prévios. Espero que todos aproveitem o evento de hoje e aproveitem a oportunidade para convidar todos aqueles que ainda não são sócios da ABENS para se juntar, então, à nossa associação. Para se associar, basta mandar um e-mail para direçãoabens@gmail.com, tudo junto, sem o tio e o C cedilha, e dizer que quer se associar. Nossa secretária, então, responderá o e-mail com as orientações necessárias para tal. E agora, desfrutem mais um sensacional evento da ABENS. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. É um prazer aqui comandar mais um webinar da ABENS. Meu nome é Eduardo Bertero, sou aqui urologista e andrologista aqui em São Paulo. Bem, hoje a gente vai falar de um tema muito importante sobre cirurgia peniana, que é o que fazer com o paciente que tem doença de Peyronie, vai se submeter à cirurgia, e o que a gente faz para tentar minimizar o encurtamento peniano. Bem, eu trago aqui, primeiro, 3 referências, na verdade são 4 referências, e eu acabei, por coincidência, são todos do Rio de Janeiro, viu? Aqui, Rio de Janeiro realmente é muito forte em pênis, né? Eu acabei descobrindo isso. Mas os nomes são muito fortes, então o primeiro vai ser o Roberto Campos, que é um grande amigo, é um experiente, não estou chamando de idoso, estou chamando de muito experiente cirurgião, já tive o prazer de operar com ele. Ele foi o chefe lá dessa área de andrologia e cirurgia de reconstrução peniana no Hospital dos Servidores, lá do Rio de Janeiro. Ele vai dar a palestra aqui hoje, é uma honra. Roberto já está por aí. E vão debater 3 também colegas do Rio de Janeiro, com grande experiência. Um é o André Cavalcante, que é o responsável lá pela reconstrução peniana, pela cirurgia de incontinência da Unirio. O Alexandre Miranda, que é responsável também por essa área no Hospital de Ipanema, também grande experiência em reconstrução. E o Mauro Pinheiro, que grande amigo também, todos os nossos amigos aqui. E o Mauro Pinheiro, também grande experiência na área de reconstrução peniana. Tá? No background aqui, quem está cuidando aqui da tecnologia é o Juliano Aita, que faz parte aqui, é
é o meu braço direito aqui braço direito e braço esquerdo aqui no comando do nosso grupo da ABENS de cirurgia peniana. E também não poderia falar do Gustavo Paul Marquezine, que também nos ajuda muito aqui, que está lá em Curitiba. Tá bom? Então, eu queria agradecer a todos. Essa é uma aula, o Roberto vai falar, mas, obviamente, a gente está aberto à discussão dos 3 colegas. E depois, a perguntas também. A gente vai tentar contemplar tudo isso em 1 hora. E aí... Bem, vamos começar? Roberto, você está com a palavra aí. Boa noite, gente. Inicialmente, eu que agradeço a você, Eduardo, e a todos aí, da ABENS, a essa turma toda, que... o comando aí está com o Alexandre, vamos agora ver foi. Aqui. Foi, está ótimo. Bom, eu que agradeço, então, a gentileza, o carinho do convite de vocês, quer dizer, parabenizar toda essa turma que, com garra, com força, recuperou a ABENS, né? Eu me lembro, quando eu comecei, na verdade, eu comecei com o Glina, com o Mário Reis, com o Pedro Peste Leão, quando eu fui para o Instituto HL fazer o curso que eles deram lá. Olha que isso tem tempo. Você diz que é experiência, mas é tempo também, não é só experiência. E depois houve a fundação da ABENS, que acabou por ser desativada, e por isso eu parabenizar a todos vocês que, com esse esforço, trouxeram a ABENS para um nível que ela nunca havia conquistado, né? Meus parabéns a todos vocês. Então, hoje vamos falar, o Berteiro pediu para a gente falar de como preservar o tamanho do pênis nas deformidades severas, né? Essas deformidades que eu entendo seriam a doença de Peyronie, que é o mais comum, e também as fibroses penianas, né, que costumam acontecer pós-priapismo e também pós-infecção ou remoção de prótese com infecção. Pode passar o próximo, Alexandre, por favor. Eu tenho um mouse aqui, que bom. Bom, gostaria de fazer uma introdução rápida, próximo, dizendo que a gente tem que lembrar que a própria cirurgia do implante peniano, de prótese peniana, já é uma cirurgia que tende a reduzir o tamanho do pênis, principalmente quando a gente fala nas próteses maleáveis, né? Essa é uma queixa muito comum. Mais da metade dos pacientes, depois que colocam uma prótese, isso em condições normais, se queixam que tem uma perda subjetiva, ou às vezes mesmo objetiva, no tamanho do seu pênis. Com as próteses infláveis, isso não é tão comum. Próximo, por favor. Mas, como eu falei, nos pacientes com fibrose, essa perda será uma cirurgia num paciente com uma fibrose peniana, com alguma doença de Peyronie, que o pênis já é encurtado. Então, a tendência da cirurgia será de reduzir mais ainda esse pênis. Daí a importância da gente tentar minimizar essa perda e, ao contrário, eventualmente no Peyronie, até conquistar e ganhar algum comprimento no pênis. Lembrar que a prostatectomia radical também encurta o pênis, hein? Próximo. Então, a doença de Peyronie é uma doença que tem um potencial de gravidade enorme, não só porque ela encurta, mas também porque ela deforma o pênis, através das curvaturas e de ampulhetas e de outras deformidades. Próximo, por favor. Não só isso traz um prejuízo fisiológico, funcional, mas também traz um prejuízo emocional enorme. Todos nós que cuidamos dos pacientes com Peyronie sabemos de como isso modifica a autoestima, deprime a pessoa, né? Então, na hora que o paciente te procura e você propõe alguma coisa, isso gera uma expectativa enorme nesse paciente. Próximo, Alexandre. Essa expectativa que é tão grande, muitas vezes ela vem acompanhada de estatísticas que mostram que na doença de Peyronie o índice de satisfação com a cirurgia é menor ainda
do que quando a gente faz uma cirurgia de prótese. Cai muito o índice de satisfação. Próximo. Então, dessa forma, é muito importante que se tenha um esclarecimento muito grande com o paciente. Converse com ele, faça ele voltar ao teu consultório, converse novamente, tire todas as dúvidas, procure sentir o que ele espera dessa cirurgia. E, hoje em dia, eu até acabo concordando no consentimento informado, que é uma coisa que, na minha geração, eu nunca transei muito bem com esse sentimento, porque parece que isso é uma coisa que se interpõe na relação médico-paciente, mas realmente nos dias de hoje eu acho que eu dou a mão à palmatória e acho que é uma coisa importante de ter. Próximo. Aqui eu me permito fazer uma pequena consideração pessoal, isso é uma coisa minha. Nessas cirurgias de Peyronie e de fibrose peniana, eu, pensando e tomando meu café ao longo da minha vida, a minha tendência hoje é sempre de recuperar esse pênis implantando uma prótese. Muitas vezes até em pacientes mais jovens, o que pode ser uma heresia. E eu trago isso aqui até com uma provocação, para que depois a gente possa até discutir se isso seria válido ou não. Próximo. E por que isso? Porque as cirurgias para o pênis fibrótico, ou você vai fazer incisão, enxertando ou não, excisão, enxertando ou não, ou a própria prótese. Essas cirurgias de incisão, excisão, em que você vai abrir o corpo cavernoso, são cirurgias que nem sempre você consegue o alongamento esperado, às vezes até encurta mais por fibrose. Podem vir acompanhadas de problemas de anestesia, problemas para orgasmo, baixa sensibilidade, enfim. Então, são técnicas que eu acho que, às vezes, não entregam o que a gente espera, mesmo em mão hábil. Então, hoje em dia, eu sempre que posso, eu proponho o paciente botar uma prótese. Próximo. E isso até baseado nas estatísticas em que trabalhos mostram que, nos Estados Unidos, a prótese é o tratamento mais utilizado na doença de Peyronie. É o que mais se utiliza. E também, quando eu estive lá uma vez, assistindo um professor lá em São Francisco, em Los Angeles, colocando umas próteses, passei uns 2 dias lá com ele, e muito hábil, espetacular para colocar as próteses. Eu perguntei para ele sobre doença de Peyronie. Ele ficou parado, ficou me olhando. Ele disse, você sabe uma coisa, Roberto? Doença de Peyronie, eu tenho um amigo aqui na cidade, você conhece uma cidadezinha aqui do lado, São Francisco? Conheço. Pois é, eu tenho um amigo, Tom Lu, eu mando todos para ele. Então, realmente, é sempre um desafio esse tipo de cirurgia. Próximo, por favor. Bom, entrando no assunto propriamente dito, eu dividiria ele, a apresentação vai ser dividida, né, na parte pré-operatória, uma parte em que a gente procura, durante a cirurgia, maximizar, aumentar o máximo que a gente pode a dilatação do corpo cavernoso, objetivando colocar o maior cilindro possível. A gente tem como escolher os cilindros, as técnicas para alongar os corpos cavernosos, temos algumas técnicas alternativas, complementares, e, no final, alguns cuidados que a gente pode ter no pós-operatório. Próximo. As condutas pré-operatórias mais utilizadas é a aplicação de vácuo. Pode passar o próximo, Alexandre. O vácuo e os extensores. Então, antes a gente pode colocar o nosso paciente em vácuo, por exemplo, né? Existe um trabalho em que mostra que o uso diário por 15 minutos durante os 30 dias que precedem a cirurgia, você pode ter um ganho de até 8 milímetros no tamanho do pênis. Isso é uma técnica inócua, não traz nenhum problema, nenhuma dificuldade para a cirurgia e que pode ser aplicada. A evidência disso é pouca, são muito poucos casos. Próximo. Outros dispositivos usados também podem ser, como eu falei, os extensores, os tracionadores, alguns dos exemplos que estão aí.
mas sempre com pouca evidência. Próximo. Aumentar o máximo que a gente puder a dilatação dos corpos cavernosos. Próximo. Aí é uma coisa bastante interessante. Esse trabalho, esse artigo, né, foi liderado pelo Tom Lu e pelo Carrion. Eles injetaram um polímero dentro de corpo cavernoso de cadáveres que tinham doença de Peyronie e fibrose e fizeram modelos, né? O objetivo desse trabalho era no sentido de avaliar a ponta do corpo cavernoso e, consequentemente, favorecer as empresas que fabricam as próteses de como elas desenharem a ponta da prótese. E ficou visto que, muitas das vezes, a ponta tem muita fibrose. Próximo. E é exatamente aí que a gente deve procurar, na hora de dilatar o pênis, a gente deve procurar ganhar o máximo que a gente puder aqui. Então, você procura ter o máximo de ganho distal, procurando dilatar essa ponta do corpo cavernoso, que geralmente está por trás, por dentro da glande, né? Muitas vezes você precisa usar uma tesoura para isso, né? Porque você vai precisar morder essa fibrose com a ponta da tesoura através do corpo cavernoso e ir mordendo isso em direção, logicamente, que lateral, né? Para você ganhar o máximo de espaço ali, que você tenha a possibilidade de colocar um dilatador, número 11, no mínimo, e que ele fique bem adaptado, que ele tenha uma boa adaptação e fixe a glande, evitando aquela glande mole, aquela glande flop, inclusive, né? Isso é uma manobra arriscada, não é uma manobra fácil. É uma manobra que depende da sua sensibilidade, depende do seu cuidado, mas que todo mundo pode ir ganhando à medida que você vai fazendo e aumentando o número dos seus casos, né? Próximo. Da mesma forma, a parte distal você tem que procurar dilatar bem. Muitas vezes você tem um coxinho ali atrás. Esse coxinho pode ser fibrose, mas esse coxinho também pode ser a camada circular, que no final do corpo cavernoso se espessa e faz feito um ligamento ali na tuberosidade isquiática, né? Você tem que procurar dilatar isso bem, bem fundo até você encontrar o osso e ter a certeza que você está lá atrás no osso. Próximo. Isso são técnicas que dependem da sua sensibilidade, como eu falei. Se ao longo do trajeto você encontra alguma fibrose, você pode fazer essa técnica que foi descrita pelo Paul Perito e Wilson em 2013. Mas, olha, eu vou confessar uma coisa aqui. Eu trabalhei, não é segredo, muitos anos com o Fernando Vaz, com o doutor Fernando Vaz, e antes disso a gente já tinha desenvolvido um espéculo nasal onde a gente abria e vinha com esse bistruzinho pontudo e abria. Lógico que foi descrito aqui pelo Perito e o Wilson. Eu não sei com quem Fernando viu isso. Também não deve ter sido coisa da cabeça dele, mas era uma coisa que já rolava aí no meio, com certeza. Próximo, por favor. E a técnica, então, é isso. Você usa um espéculo. Eu me lembro que a gente, para construir esse espéculo, levou um tempão, porque era um espéculo mais comprido, e que você introduz no corpo cavernoso, e você, utilizando um bisturi desse em alça, você pode internamente ir abrindo toda a fibrose que você encontrar ao longo do corpo cavernoso e alongando esse corpo. Próximo. A gente tinha também, eu não sei se isso ainda existe, mas durante algum tempo a gente trabalhava, encomendava a própria AMS, eles traziam, que era o cavernótomo. Ele tem uma ponta e ele é cheio de espículas, né? Essas espículas você podia fazer um movimento longitudinal, raspando o corpo cavernoso, ou você podia fazer um movimento também de rotação, rodando isso em volta do corpo cavernoso. E muitas vezes isso foi bastante útil. Nunca mais usei isso, não sei se existe ainda, mas era um instrumento bastante útil. Próximo, Alexandre, por favor. Lógico que isso são todas manobras bastante arriscadas. Você pode perfurar atrás, você pode perfurar na frente. Então, após fazer isso, é sempre importante você ter a certeza que está no mesmo tamanho, né? Que os dois corpos atingiram o mesmo tamanho, colocando
dois dilatadores e vendo que eles têm o mesmo tamanho, para evitar uma perfuração. Próximo. Às vezes também essa manobra aqui, esse slide aqui eu colei do Steve Wilson, em que você, para ter certeza que você não perfurou a fossa navicular, com aquela sua tesoura aqui na ponta, você injeta soro e você observa se esse soro sai lá na ponta, um jato ou não, sinal de que você perfurou. Próximo. Uma vez que você conseguiu dilatar ao máximo o seu corpo cavernoso, ganhar para frente, para trás, para os lados, você vai escolher os cilindros. Próximo. Quem começou com prótese maleável, a gente sempre tem uma tendência de escolher a prótese um pouquinho menor. Porque a prótese maleável, uma das complicações que a gente tem, eu vi algumas, é ela estrundir, sair pela glande, sair pela uretra. Eu vi algumas vezes isso ao longo da minha vida. E a gente sempre procura colocar isso menorzinho. Mas com os cilindros infláveis, isso não é verdade. Então, utilizando o cilindro inflável, vamos dizer que você não conseguiu obter uma dilatação completa no segmento distal ou proximal, né? Você sente que ficou faltando alguma coisa para chegar na ponta, embaixo da glande ou lá para trás. Não tenha receio, usando uma prótese inflável, de usar um cilindro um pouco maior do que a sua medida, né? Uma outra coisa que você pode encontrar nesses casos, às vezes, é a simetria. Você consegue dilatar, você conhece o maior comprimento de um lado do que do outro, né? Se você encontrar uma diferença maior que 2 centímetros, refaça as medidas, tente ganhar. É muito grande 2 centímetros, né? Mas, ao terminar e conseguir o máximo que você puder dos dois lados, na hora de optar pelos cilindros, escolha o tamanho maior, né? E por que isso? Próximo, por favor, Alexandre. Porque a experiência, a vivência já mostrou que, primeiro, as taxas são muito baixas de erosão com cilindro inflável. Segundo, quando há necessidade futura de trocar um cilindro, perfurou, houve alguma coisa, a gente observa, e todo mundo aqui já observou, que geralmente você vai conseguir colocar um cilindro 1 a 2 centímetros maior. Então, você colocando um cilindro maior, botando o cilindro máximo na sua dilatação, você ainda vai conseguir, ao longo de 6 meses, que esse cilindro expanda esse corpo cavernoso com um risco baixíssimo de perfuração, o que não é muita verdade para prótese maleável, hein? Próximo, por favor. Bom, aí nós vamos para as técnicas de alongamento do corpo cavernoso. Você já dilatou e tal, mas ele tem uma curvatura e você vai fazer uma aplicatura ou uma curvatura para corrigir essa curvatura. Logicamente que para alongar o pênis nós vamos trabalhar no lado côncavo do pênis, próximo, através de incisões ou de ressecção mesmo da placa. Próximo, por favor, Alexandre. Né? Que é o que a gente vai fazer. Então, a gente pode fazer a prótese com uma incisão ou com ou sem enxerto. Próximo. Eu dou alguns pequenos exemplos aqui. Geralmente, a gente desenluva o pênis, olha o local geralmente solta o feixe, vásculo nervoso, aplica umas incisões. Teoricamente, se essas suas incisões ficam a menos de 2 centímetros, você não teria necessidade de enxertá-las. Com mais de 2 centímetros, recomenda-se que colhe um enxerto. Mas isso também são números que você, com experiência, às vezes você pode violar essas regras. Próximo, por favor. Os resultados de prótese com incisão, com ou sem enxerto, ou melhor, resultados de incisão com ou sem enxerto são resultados muito conflitantes, né? Muitos resultados dizem que isso aumenta o pênis, outros dizem que reduz o pênis, que não dá certo. Então, essa história de alongamento e encurtamento fica uma questão difícil de você avaliar, né? E sempre, se você fizer apenas a incisão com enxerto, com ou sem enxerto, há um risco muito grande da disfunção erétil. Então, frente a um resultado incerto, se você vai conseguir alongar ou não, e a um resultado
em que você pode acarretar, dependendo do tamanho da falha que você fizer no corpo cavernoso, um quadro de disfunção erétil, eu acho que a colocação da prótese, eu acho que sempre cai bem. Dali aquele meu pensamento que eu coloquei no início. Próximo, por favor, Alexandre. Exemplos também de prótese com excisão. Próximo, Alexandre, por favor. Mas são semelhantes, né? Você faz uma excisão, aqui tem uma excisão, não sei se dá para vocês verem, a placa está aqui embaixo. E às vezes a gente faz uma excisão que você, na verdade, nem expõe a prótese. A prótese está aqui por trás, mas você preserva o tecido eretor ali em volta, e às vezes você nem expõe o próprio. Às vezes, dependendo, nem há necessidade de você cobrir essa faixa. Próximo, Alexandre. Aqui um outro caso, se a prótese é maleável, até fica mais fácil, porque você pode fazer a dilatação pela própria falha que você criou. Próximo, Alexandre. Aqui, nesse caso, foi enxertado. Próximo. E, além disso tudo, você pode usar algumas técnicas complementares. Próximo. Que são essas técnicas. Isso aqui não são slides meus, eu não tenho experiência com isso, isso não é meu, isso eu tirei do Rafael Carrion, em que você pode fazer uma dermolipectomia, né, ao mesmo tempo em que você coloca a prótese. Né? Próximo, por favor. Ou você pode também fazer uma faloplastia em que você, isso também é do Carrion, não é meu, em que você pode fazer uma plástica nesse ângulo peno-escrotal, tirando essa bandeira, né, de pele, e que você acaba dando um resultado, uma aparência maior para o falo. Próximo. Além disso, existem outras técnicas, como a secção do ligamento extensor, a YV-plastia, que você faz ali dorsal do pênis. São coisas que eu não tenho exemplo, não tenho experiência. Próximo. E, finalizando, a gente entra naquelas técnicas alternativas, que eu chamo de técnicas alternativas, próximo, e que são técnicas que, no meu modo de ver, requerem muita expertise, muita experiência com o paciente, do médico. Porque são técnicas como sliding, must, são técnicas em que você corre riscos muito grandes, de grandes e consequências sérias de efeitos secundários. Né? Próximo. Então, são técnicas que, em função desses eventos adversos, essas complicações, que pode acabar dando encurtamento, hipoestesia, perda de sensibilidade, o resultado cosmético pode ser ruim. Então, eu acho que devem ser sempre feitas com quem tem realmente bastante vivência, deve ser feita em centros em que você tenha pessoal com bastante experiência sobre isso, procurar sempre orientar muito o paciente do risco que ele tem, um sentimento informado. Próximo. E por que eu faço isso? Porque isso aqui é um caso meu. Né? Na época eu fiquei sem entender, tem algum tempo isso. Hoje eu sei que era um paciente, apesar de jovem, sem ter... era um paciente de 45 anos, 50 anos, por aí, apesar de não ter doença arteriosclerótica aparente, mas era um doente diabético e que, na época, eu descolei o feixe e descolei a uretra. Né? E eu acredito que foi isso que eu acabei causando isso aí, que me tirou o sono, me tirou anos de vida. Né? Próximo, por favor, Alexandre. Acho que, no final, acabou caindo aquela área e a glande revitalizou e ficou bem. Então, essas são técnicas que eu realmente procuro evitar e enfim. Hoje, se eu tiver que fazer alguma coisa, é com muita parcimônia. Como eu digo, o menos que eu fizer é o mais para o meu paciente. Próximo, Alexandre, por favor. Além disso, a tentativa de você criar um pênis grande, maior, alongar, não termina só aí.
no pós-operatório também, próximo, por favor, a gente pode criar alguns truques que são de manter o cilindro inflado. Eu procuro manter isso cerca de 70%, 80% que o doente aguentar. Deixo isso, às vezes, até 2, 3, 4 dias até ele voltar ao meu consultório. E depois eu procuro ciclar isso com bastante precocidade, né? Às vezes faço o paciente ir no meu consultório, vou ciclando com ele. Às vezes ele grita, no começo é realmente bastante desconfortável. E depois que ele aprende a mexer, peço para ele ciclar a prótese durante 6 meses, por 1 a 2 horas. Faço isso baseado nesse trabalho, em que em 12 meses houve realmente também um aumento de tamanho. Eu acho que era isso que eu queria trazer. Próximo, por favor, Alexandre. Eu havia falado que ia conversar em meia hora e acho que realmente consegui falar em meia hora. E aí, quer dizer, aqui cabe bastante conversa, bastante assunto, bastante discussão, e que cada um possa mostrar a sua experiência, porque são realmente casos muito difíceis, não são casos fáceis, não. Roberto, primeiro agradeço muito a sua contribuição, que eu sabia que ia ser realmente esplêndida, foi fantástico. Muita coisa que você falou, eu sinceramente penso igualzinho. Eu acho que o pênis fibrótico é um grande desafio. Eu sempre costumo falar para os residentes, assim, vocês não me interpretem mal, mas assim, eu falo que eu odeio pênis pequeno e pênis inelástico, né? Eu faço uma manobrinha de puxar o pênis na maca. Se não vem o pênis, você já sabe que já tem trabalho pela frente. Concordo com você que o menos é mais. E eu também, o Alexandre pode falar, que eu sei que ele é um grande fã aí, ele tem uma técnica bem legal de fazer enxertia, mas assim, eu cada vez menos uso só enxerto. Eu prefiro realmente colocar prótese, tá? E eu tenho o cavernótomo, viu? Se você precisar, eu te empresto aí. Eu mandei fazer e eu uso, viu? Não é raro eu usar. Bem, eu queria agora chamar os outros três cariocas. Aí eu vou dar a primeira palavra para o Alexandre Miranda, para ele falar um pouco sobre a experiência dele e sobre o enxerto que ele faz, e depois vamos seguir. Mas, por favor, lembre que tem mais gente para falar. Por favor, Alexandre. Vamos lá. Bem rápido, vou tentar ser objetivo. Primeiramente, Roberto, parabéns pela apresentação, foi excelente. A experiência sempre traz coisas que a gente não vai achar no livro e não vai achar no artigo. E é isso que a gente quer ouvir, foi o que você trouxe para a gente. Vou pincelar aqui rapidinho algumas coisas em relação à tendência de colocar implante para todo mundo, que você estava conversando no início. Eu acho que você tem que conversar muito bem com esse paciente pelo seguinte: o bom paciente para você fazer um enxerto é o paciente que tem uma função erétil muito boa. Lembrando que, de cara, os pacientes que têm doença de Peyronie, 30% já vão ter uma função erétil comprometida. Então, esses já são pacientes que estão completamente exclusos da indicação da inserção da prótese. Desculpa, do enxerto. Você vai partir direto para a prótese peniana. Porém, você pode falar uma coisa com o seu paciente. Tem pacientes que tiveram perdas muito grandes de comprimento peniano. Às vezes chega o paciente lá com 9 centímetros de comprimento, 8, e aí você fala, a sua função erétil é boa, você tem 65 graus de curvatura, 70, eu vou fazer só um enxerto em você. Eu acho que esse paciente vai ficar muito insatisfeito no pós-operatório. Pacientes que tiveram perdas muito grandes. Eu acho que nesse paciente você pode colocar para ele, olha, a sua indicação seria enxertia, porém, se você quer tentar recuperar um pouco desse comprimento peniano, que a história é recuperação, não é que você está aumentando o tamanho do pênis dele. Eu acho que aí sim você tem que falar sobre implante peniano. Com relação a enxerto, é aquilo que a gente sempre fala, espero que daqui a pouco saia o trabalho, mostrando o seguinte: a área de enxerto a gente sabe que tem diretamente linkado à disfunção sexual erétil no pós-operatório. E aí entra a questão da técnica cirúrgica que você vai colocar. Aí, quando entra a história do iGrafter, né, do enxerto medido e calculado pelo computador,
você tem metade da área de enxerto, então você reduz o risco dessa disfunção erétil do pós-operatório. Lembrando que o pós-operatório, mesmo sem prótese, é importantíssimo que o paciente mantenha a tração peniana, porque nesse processo cicatricial ele pode sim ter perdas. Tá? Com relação à maximização da dilatação que você colocou, lembrar sempre que tem que tomar muito cuidado, porque não é incomum você acabar tendo perfuração distal, porque aí inviabiliza você até continuar de forma adequada esse procedimento, tem que fazer procedimento adicional, você vai gerar morbidade para esse paciente. Com relação ao Scratch Technique, eu não sou muito fã do Scratch. Vou te falar por quê. Quando você passa a lâmina do Scratch Technique, você passa ela longitudinalmente. As incisões longitudinais, elas conseguem ganhar calibre, porém, incisões longitudinais não conseguem dar comprimento de forma adequada. Então, a história do Scratch Technique não cola, não tem muita lógica. Eu sei que ajuda na hora da inserção da prótese, lembrando que ainda tem um risco de perfuração do corpo cavernoso e lesão de uretra, se for uma curvatura ali para baixo, etc. O Scratch, só cortando um pouquinho, o Scratch seria melhor para deformidade em ampulheta. Excelente. Para ampulheta, sim. Com relação à diferença dos lados, quando você vai dilatar, você falou, tem mais de 2 centímetros, afere novamente, tem que tomar muito cuidado. Quando a diferença na aferição dos tamanhos dos corpos cavernosos está muito assimétrica, a primeira coisa que você tem que olhar é se teve alguma perfuração, né? Ou uma perfuração de crura, ou uma perfuração distal. Com relação à glande flácida, né? Você tentar maximizar os implantes, sempre aumenta o risco de isquemia distal e extrusão. Então, pensar nisso, uma alternativa que a gente tem hoje com a inflável é você botar, no caso da AMS, a LGX, porque aí sim você vai ter essa tendência a tentar ganhar um pouco nesse paciente. E tem uma outra coisa que eu falo, né, nesse caso aí, horroroso, que a gente até treme quando olha, que é na necrose de glande, que é o que a gente mais teme, né, de complicação. Eu acho que além de todos aqueles fatores que nós sabemos, até a gente conversou um dia no congresso lá no Sul sobre isso, além da diabetes e tudo isso, tem o fator do desenluvamento. Por isso que a minha preferência é desenluvar transescrotal. Só meu último ponto, que tem muita gente para falar, queria só compartilhar rapidamente com vocês, com relação a esses procedimentos de aumento peniano, é isso aqui, ó. Vou dar um share rapidamente. Isso aqui é um trabalho que foi aceito para publicação, um trabalho onde eu sou coautor, juntamente com o Bruno Machado, o Errab e o Calil. Então, o pessoal lá da Universidade de Rochester, Arkansas, e, enfim, Michigan, e aí eu lá do Hospital de Ipanema, justamente sobre isso que nós estamos falando, que é aumento, maximização do tamanho peniano na hora do implante. Vai sair provavelmente no mês que vem ou daqui a pouco no TAU. E, basicamente, a gente propõe uma classificação... Alexandre, 3 segundos, vou fechar aqui. Não, tá bom. Quando sair então... o trabalho, você posta no nosso grupo aí em PDF. Pode deixar, com certeza. E aí, qual é a proposta? É uma classificação dessas técnicas. Então, você não pode falar que a gente fala aumento peniano, mas tem muita coisa misturada. Então, tem o aumento peniano real, que a gente fala que aumenta a circunferência completa do corpo cavernoso. Então, aumento do corpo cavernoso. Tem um aumento visual, que é o visual pen length, né, que está só o visual, que é, no caso, aí a ventral, a faloplastia, a pubectomia, lipectomia, cortar o ligamento suspensório. E tem os procedimentos restaurativos, que aí entra o enxerto do peroni, porque você não está aumentando toda a circunferência do corpo cavernoso, é só um lado. Então, assim, essa é uma proposta de classificação que a gente colocou. É sempre uma cirurgia desafiadora, você fazer implantes nos pacientes com a doença de Peyronie, mas eu acho que a gente está evoluindo nas técnicas. Hoje a gente passou de técnicas mais agressivas e estamos hoje com técnicas talvez partindo para o micromesh e coisas mais refinadas para poder oferecer para o paciente. Desculpa o tempo, desculpa aí, meu caro. Obrigado pelo tempo. Não, muito bom, muito bom. Você sair daqui. Descompartilha. Eu queria pedir agora, vou continuar com a letra A, Mauro, desculpa, vou pedir para o André Cavalcante dar a opinião dele. Ô, André, o que você faz aí com a sua grande experiência num paciente com pênis muito fibrótico, inelástico, seja após priapismo, seja após retirada de um implante infectado, Peyronie? Qual que é o seu segredo aí? Conta pra gente aí, por favor.
Então, boa noite, Berteiro, parabéns pela aula, Roberto. Bom, acho que é um pouco diferente, né, o cenário do Peroni de uma placa de corpo cavernoso é um cenário, o cenário de um pênis fibrótico pós-priapismo, por exemplo, é outro, que na verdade você tem ali uma inelasticidade completa do pênis e do próprio tecido cavernoso, né? Então, nesse paciente, a gente vai estar buscando implantar alguma prótese, e eu tenho muito mais medo de fazer qualquer dessas manobras mais agressivas nesse tipo de paciente, no paciente com priapismo, principalmente, né? O paciente que teve prótese infectada também segue a mesma linha, né? Na verdade, a gente vai tentar colocar uma prótese dentro dele, e aí eu trabalho com um pouco mais de cuidado, tá? E aí eu divido, então, o paciente que tem um encurtamento por Peroni e aquele paciente que tem, por exemplo, um encurtamento por uma disfunção erética longa, pós-prostatectomia, que não vinha fazendo bomba vácuo e acaba encurtando o tamanho desse pênis. No Peroni, a primeira coisa é a seguinte: não mexer na placa gera mais conforto do ponto de vista de menor risco, mas não mexer na placa, principalmente não avisar o paciente sobre isso, gera muita satisfação de implantes que deixam pênis muito pequenos e às vezes pouco funcionais. Então, sempre que a queixa do paciente vai muito pelo encurtamento, e eu acho que o implante da prótese é a melhor forma de você recuperar tamanho, concordo com o que a Alexandre falou. Então, quando há grande queixa de recuperação peniana, de haste peniana, de comprimento, mesmo no paciente que ainda tem ereção, a gente tem que trabalhar com a hipótese da prótese e colocar isso para o paciente em discussão. Mas eu acho também que você tem que explicar para o paciente que você vai mexer, tá? Eu mexo de uma forma mais agressiva, acho, por exemplo, que múltiplas incisões, quando há placa, eu não gosto, eu acho que a distensibilidade na área ali da placa não é boa, eu prefiro fazer incisões da placa, tá? Às vezes mais de uma incisão, relaxando essa placa, e a gente vai ter o grande fator limitante, é justamente o quanto você vai conseguir ter de descolamento do plexo, tá? Do plexo vascular e nervoso. Então, é aquilo dali que vai dar a limitação do ganho de haste peniana. Então, você tem que fazer uma boa movimentação desse plexo, avisar para o paciente das complicações, alterações de sensibilidade na glândula, tudo isso o paciente tem que estar completamente ciente. E saber que essas cirurgias de implante, quando você mexe no Peroni, elas serão cirurgias mais complexas, com maior risco de hematoma, maior risco de infecção. Isso tem que ter muita ciência do paciente. Principalmente quando você faz essas cirurgias em pacientes que têm corpo cavernoso ainda viável, você tem um risco altíssimo de formação de hematoma no pós-operatório. Então, drenar esses pacientes é extremamente importante. Utilizar enxertos pode ser necessários para você prevenir, às vezes, sangramento importante, formação de hematoma nesses pacientes. Tá? Quando o paciente não tem Peroni, eu gosto das técnicas de múltiplas incisões, de formar um mesh do corpo cavernoso e você ir tendo ganho. Tá? Outra dúvida que a gente tem, que pode ser colocada em discussão, é qual é a melhor prótese para você fazer esses movimentos. Se é uma prótese maleável ou é uma prótese inflável, tá? Minha opinião é que o paciente vai melhor quando você vai mexer em placa, principalmente de forma agressiva, com a prótese maleável em relação à complicação, pelo risco de hematoma, formação de hematoma em bolso escrotal. Eu acho que talvez esses pacientes compliquem menos com a prótese maleável, mas a gente não se importa em implantar uma prótese inflável se for um desejo do paciente. Outro conceito que eu tenho utilizado bastante nesses pacientes é que quando você tem paciente de risco e grandes mobilizações, eu não deixo sonda e tenho deixado isso para dizer que melhora muito, diminui complicação, melhora lidar com esse paciente. Tá? Então, eu acho que dá para ser agressivo, mas o paciente tem que dar expectativa de resultado, e isso é muito que se discute a respeito,
e a gente ainda não sabe qual é a melhor incisão, qual é a melhor técnica, qual é o melhor tipo de prótese. Não existe padronização de pós-operatório, então é um campo extremamente aberto para a discussão. É isso, Berteiro. Bem, muito obrigado, foi praticamente uma palestra. Mauro, eu acho que o André, no final, ele resumiu muito bem. É todo um desafio e ainda, mesmo nós que temos experiência, ainda é uma interrogação. O que você vai fazer em tal paciente? Eu acho que é sempre bom mencionar expectativa realista. Eu acho que isso é o mais importante. Então, eu acho que a expectativa realista, a gente tem que trabalhar muito isso com o paciente. Nós temos todos sabemos, temos um colega que foi punido. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com essa palavra reconstrução. Isso aí tem sido veiculado. A gente recebe pacientes todo dia que a reconstrução é um milagre. Então, a gente sabe que não é verdade. Mauro, como é que você encara o paciente com esse encurtamento? Como é que você prepara o paciente? Que tipo de cirurgia você faz? Dá sua experiência, por favor. Bom, só agradecendo aqui, Berteiro, rapidamente pelo convite. É uma honra estar no meio do Roberto, aqui do Alexandre e do André, que sempre aprendendo muito com eles. Eu acho que como o André terminou aí, eu acho que a real expectativa é a chave do sucesso para essa cirurgia. Eu acho que a conversa antes da cirurgia é extremamente fundamental. Nem sempre você tem que ter a mesma agressividade, o mesmo trabalho na cirurgia, dependendo da expectativa que aquele indivíduo que está te procurando precisa. O que eu faço de rotina, que talvez o André e o Alexandre façam, mas é aquela coisa de você esticar o pênis ali com o pênis flácido no consultório e medir o quanto uma estimativa ali do quanto ele vai ter de comprimento. Muitas vezes ele já tem um comprimento muito bom que você já deixaria ele satisfeito e você não tem que ser tanto agressivo no tratamento daquela curvatura para deixar ele satisfeito. E, evidentemente, nos indivíduos de alto risco, né? Um indivíduo que já é um tabagista, já é um vasculopata, já é um fumante, já tem um monte de comorbidades, você tem que tentar jogar essa agressividade, esse trabalho na placa com muito mais cuidado. Os doentes mais jovens, você pode ser um pouco mais agressivo. Eu acho que o mais importante aí, né, Berteiro, é você ter, de fato, a real expectativa, o que esse doente pretende ganhar com essa cirurgia de melhora da curvatura e o que ele pretende em relação ao comprimento, né? Tem indivíduos que têm um pênis extremamente já longo, mesmo que você não faça nenhum trabalho ali na questão da placa. Ele vai estar com um pênis excelente. E outros, evidentemente, você vai ter que ter um pouco mais de trabalho ali para preservar o máximo de comprimento. Então, acho que é de caso a caso, realmente. Eu acho que a questão de ele ter a certeza qual o tamanho do pênis que ele vai ficar, mais ou menos ele ter uma ideia, essa questão do stretch, de você esticar o pênis, eu acho que é fundamental. Ele saber como ele vai ficar, eu boto, inclusive, isso no consentimento informado, né? Outra coisa em relação à cirurgia, que não sei se o André e o Alexandre estão fazendo de rotina, mas a questão da hidrodistensão antes da cirurgia, isso eu faço hoje em dia praticamente em todos os casos, né? Você hidrodistender o pênis, fazer a hidrodistensão do soro fisiológico, você documentar no meio da cirurgia, ali antes de começar a cirurgia, onde é que está essa curvatura, qual a intensidade, qual é o seu planejamento ali de trabalho naquela placa, e você aferir naquele momento ali o que você tem de melhor técnica. Eu acho que nesse momento você define bem o que você pode fazer de melhor ali. Questão de você facilitar muito também a questão de você dissecar o corpo cavernoso, já que aquela hidrodistensão já é a sua primeira dilatação, isso funciona muito como uma primeira dilatação também. E eu acho que é isso, né, Berteiro? São muitos casos, são casos complexos que a gente tem que ser um pouquinho mais cuidadoso, dependendo do paciente, pode ser um pouquinho mais agressivo do doente que estão com essa preocupação enorme em relação ao comprimento. A gente vai fazendo, vai ficando talvez um pouquinho mais conservador nesse sentido, né? Eu acho que você descolar o bundle ali, fazer enxerto para ganhar 1 centímetro, eu tenho que conversar muito com esse doente se ele de fato quer correr esse risco para ganhar 1 centímetro, 1,5 centímetros, o que aquilo representa para ele. O doente tem que entender o risco que ele está correndo, que a complexidade da cirurgia aumenta, ele saber se aquilo vale a pena, ele querer fazer aquilo também, né? Então, eu acho que é muito nesse sentido. A gente lembrar também, como o Alexandre falou bem, a questão do doente apostectomizado, o tempo que a gente fica garroteando o pênis ali para você avaliar os pontos ali que você vai trabalhar, tudo isso tem que levar em consideração, né? A questão da atrofia dos corpos cavernosos, né? A gente lembrar que a gente lida muito com esses pacientes de muitos anos já sem ereção, e muitas vezes o corpo cavernoso ele já não está inserido ali na glande, então você tem uma dificuldade de secar o corpo cavernoso, na verdade ele não chega mais dentro da glande, então tudo isso tem que ser conversado, tem que ser bem analisado. Eu acho que o sucesso dessa cirurgia, independente do que você vai fazer, é conversar bem, planejar bem, inclusive no pré-operatório, o que você vai fazer.
As técnicas do Alexandre já colocou muito bem aí, são extremamente variadas, mas dosar muito o que se quer de agressividade, complexidade e juntar isso com o que o doente espera de resultado. Eu acho que isso aí que é o fundamental. Bem, Mauro, muito obrigado também pela sua colaboração. Acho que o que você falou, eu costumo fazer na primeira consulta, é aferir o comprimento peniano flácido esticado, anoto no o prontuário que eu uso uma plataforma iClinic, então você anotou ali, você não consegue mais apagar ou mexer, então na primeira consulta já tem o tamanho. Eu queria... Olha, o Rafael que me ajuda em cirurgia, o Rafael Amber, que é um jovem talento, isso aqui não é truque, viu, Alexandre? Juro para vocês que não é truque. Isso aqui flácido esticado, ó. Isso aqui é um caso de um paciente de Brasília, era um Peyronie biplanar, paciente com disfunção erétil, relativamente jovem, acho que 58, 59 anos. E sabe o que eu fiz? Aqui não tem a foto da cirurgia, mas o que a gente fez? Eu aprendi com o Alexandre, a gente fez o desenluvamento via ventral, né, pênis escrotal, que o Alexandre me ensinou, o Bruno Nascimento também tem feito, eu já fiz alguns casos. Eu acho interessante até porque evita linfedema, acho que é a principal vantagem. Bem, de qualquer maneira, eu fui na placa, ele tinha uma placa nessa região. Vocês veem meu mouse, não? Tá. Ele tinha uma placa nessa região. Eu simplesmente fiz a teoria do Roberto Campos, o menos é mais. Eu incisei a placa, duplo Y, aí estiquei a glande, formou um retângulo. Mas eu fiz a incisão de tal maneira que aparecia o tecido erétil. Não aparecia, não foi profundo. Aí eu coloquei a prótese. E olha aqui, olha, é a mesma régua. Ó. O 12 está batendo aqui e bati aqui. Então, foi um ganho bastante interessante. O paciente está bem satisfeito. Ele está tão satisfeito que ele chegou há poucos dias aí no meu consultório e está reclamando que o prepúcio não recobre a glande. Aí eu falei, bem, você não queria um pênis comprido? Então, vai reclamar com não sei quem, né? Deixa eu mostrar aqui, eu tenho um caso aqui. Ó, isso aqui, por exemplo, ó. Esse é um outro caso, ó. Dá para ver aí o multi-slice? É mais ou menos isso aí, André? Ou quem que falou do multi-slice? É mais ou menos isso? Disseco o feixe. Eu não disseco mais a uretra. Sim, eu morro de medo da uretra, como o Roberto Campos falou. Sim, Oi. sim. Então, eu acho que o multi-slicing ele vem bem, porque ele substitui o sliding, né? Que na verdade você tinha uma dissecção de uretra e de feixe. Eu acho que o sliding é uma técnica de exceção. Talvez vai entrar aí para aqueles pênis com esse sim com extrema fibrose, né? Que você não vai ter ganho fazendo as incisões, você vai realmente fazer um ganho circunferencial praticamente desse pênis, mas para mim é uma técnica hoje completamente de exceção, tá? A minha dúvida é, diante de uma placa, fazer multi-slide, multi-incisões, ou fazer a incisão da placa? Eu acho que o ganho é sempre maior quando você incisa a placa, tá? O que eu, na verdade, faço hoje, fiz recentemente num paciente, é fazer a incisão da placa para você ter um ganho, e depois, se você ainda vê que teu plexo pode ganhar mais um pouco, aí eu completo com pequenas incisões na área fora da placa. Então, às vezes, eu tenho combinado, tá? Tem só uma coisa que eu sempre falo, né, nessas técnicas, que é lembrar que quando você tem esse ganho longitudinal com incisões transversas pequenas, você vai ter uma redução significativa, não tão significativa, mas proporcional ao que você ganha de perda de calibre. Isso aí, qualquer tecido, se você pegar um elástico, puxar esse elástico, ele afina. Da mesma forma que acontece no pênis quando você faz micromesh. Tanto é que na publicação original é proposto que incisões longitudinais em área que você tem um hourglass, um defeito em ampulheta. Lembrando que, mesmo que você faça o longitudinal no local do defeito em ampulheta, o calibre final peniano vai ser menor do que se você apenas colocasse uma placa ou fizesse um duplo Y, um enxerto ou outra técnica para você poder ganhar. Só lembrar isso. Isso aí, quando eu comecei a estudar a parte de metamateriais para entender o que aconteceria ali, tem um monte de coisa em cima disso,
e espero, em breve, trazer novidades para vocês para casos como esses. Coisa muito boa está vindo por aí. Espero em breve compartilhar. Mas, assim, eu acho que o caminho é nesse sentido, tá? Você fazer microincisões. Só que a gente tem que tentar melhorar isso daí. Alexandre, enfim, vocês que estão praticamente fazendo mais isso aí, você, o Cavalcante, o André, porque eu fiz assim, muito parecido com o que o Berteiro fez. E no final eu achei que não houve um ganho muito grande. Essas microincisões, né? Tem um macete. Muito sábio. Pois a minha pergunta, será que eu fiquei preso no septo? Na hora eu botei uma pinça, como é que chama? Já respondeu. Pois é, e comecei a abrir, tentando abrir transversal o septo, com século, não? Furos ali. Mas ainda assim, eu achei que no final, eu falei assim, cara, não sei se valeu o que você tem que fazer é soltar o septo do corpo cavernoso. Se você não libera um pouco o septo no local que você está fazendo o micromesh embaixo dessas incisões transversas, você não ganha, porque o septo segura. Então, não adianta você fazer as microincisões se você não libera o septo por baixo daquilo dali. Você tem que liberar no local da microincisão. Você pode até abrir um pouquinho maior uma das incisões, entra ou com uma laminazinha ou com uma tesourinha ali, você vai soltando o septo. Vai levantando, cada buraquinho daquele você entra, vai soltando o septo. Porque se você não solta o septo, ele não vem. Ele fica agarrado. Eu botei o mixer, perfurei o septo, mas não ali no meio dele mesmo. E fui fazendo algumas incisões, tentando fazer com que ele ficasse mais elástico também. Que ele acompanhasse o resto, né? Acontece isso, até em outras técnicas isso acontece. Se você não libera o septo, você não tem o ganho potencial que você vai conseguir com esse tipo de técnica. Mas sempre na cabeça, aquilo que eu te falei, você tem que falar para o paciente, olha, eu posso te dar tamanho, mas esse tamanho vem com custo, né? A gente vai reduzir um pouquinho o calibre. Óbvio que no paciente que está com uma disfunção erétil, a inserção de uma prótese inflável, por exemplo, a gente sabe que ao longo do tempo vai recuperar um pouco essa perda ali do calibre. Então não é ruim, eu não acho uma técnica ruim. Lembrar sempre de soltar o septo. E funciona, tá? A técnica funciona. Exatamente. A minha experiência é que quando tem placa, eu acho que você incisar a placa, o ganho é bem maior do que o multi-slice. Eu vou ler algumas perguntas aqui. Deixa eu ver alguma coisa aqui. O pessoal pergunta de vácuo. A primeira pergunta aqui, cadê aqui? Espera um pouquinho só. O Rafael Amba. Gostaria de saber a experiência dos colegas sobre o uso de vácuo no pós-operatório de prótese inflável. Você acha que tem indicação? 30 segundos aí. Alexandre, não. Mauro, não? Não. Então, não. Rafa, isso aí não tem muito... É que tem um amigo do Rafa que usa isso daí, né? Então, mas não tem muita... Não tem ciência sobre isso. A prótese, a gente não pode esquecer que a prótese é um extensor de tecido, você não precisa fazer o vácuo. Perfeito. Eu penso a mesma coisa. Com relação, foi comentado aqui, acho que foi o André, prefere a maleável sobre a inflável em alguns casos. Eu fiz um caso muito recente, o Rafa também ajudou, o Thiago de Curitiba também estava na cirurgia. A gente fez a técnica do scratching, descrita aí pelo Roberto Campos, pelo Fernando Vaz, depois o perito copiou, né, Roberto? E eu coloquei uma inflada e eu deixei inflada 12 dias, 70% inflada 12 dias. É óbvio que isso é muito raro o paciente tolerar isso, mas ele tolerou, voltou hoje, está ótimo. Então, eu confesso para vocês que eu tive muita sorte, porque o paciente tolerou. Mas eu não acho má ideia de colocar maleável também, não. Não acho má ideia, não. Então, a outra pergunta... Oi, pode falar. Não. André, você tá com a internet ruim, não é isso? Eu tô falando da inflável, tá ouvindo agora? Então, eu tô falando da inflável nessas grandes manipulações, tá? Porque essas cirurgias fazem mais hematoma, isso aqui ele vai fazer um hematoma maior na bolsa escrotal, vai dificultar a palpação do pump,
pump com hematoma em bolsa escrotal, ele tende a se tornar mais aderido na bolsa escrotal, todo mundo sabe disso. Então, você está dando... E a gente não tem a facilidade da inflável, né? O paciente que bota o inflável, ele já traz a expectativa, como a gente já discutiu 1000 vezes, uma expectativa muito maior, porque tem um envolvimento econômico, gasto financeiro, etc. Então, eu tenho um pouco de receio em relação a isso. Para fazer multi-slide só, não vejo nenhum problema. E eu acho que a ideia de você fazer multi-slide, botar uma LGX para ganhar também tamanho, eu já fiz em 2 pacientes e o resultado foi bem interessante. André, e você optar, num momento de crise agudo, de complicação, botar uma maleável, não impede de você, no futuro, depois, se o paciente quiser, trocar e botar uma inflável. Eu acho que é uma colocação que eu sempre faço para o paciente. Sim, eu queria dar o Berteiro falou da questão de ter tecido esponjoso, ter tecido cavernoso fora da prótese. A incisão escrotal com desnovamento, ela traz justamente essa vantagem, que eu consigo trabalhar o tamanho do pênis. Eu prefiro botar minha prótese por uma outra incisão e aí dilatando e tentando preservar tecido erétil entre a tua incisão e a prótese. Se a gente consegue isso, e a gente consegue algumas vezes, é bem interessante. Então, eu boto minha prótese por incisões diferentes e com a abordagem escrotal, ela permite isso muito mais do que o desnovamento por circuncisão. Você vai ter todo o pênis livre para cima e você vai trabalhar com a tua corporotomia lá embaixo. Fica muito mais fácil você acessar a base. Essa ideia eu já comprei do Alexandre Miranda aí. Outra pergunta aqui do Homero Ribeiro. Do Homero Ribeiro, que é também um jovem talento lá de Brasília, também já me ajudou muito em cirurgia. Ele está perguntando protocolo pós-cirurgia de enxertia, tipo tração manual. O que vocês fazem aí? Rapidinho. Lembrando que as 2 primeiras semanas o paciente fica com muito edema. E é difícil, então, você colocar qualquer coisa para tracionar ali. Muito edema, muita dor. Então, as 2 primeiras semanas, eu falo só para ele, caso ele tolere, é melhor ele próprio tracionar o pênis dele. Depois disso, quando chega na 3ª semana, eu já começo a ver com ele se ele tolera colocar uma tração, de preferência uma tração com vácuo, que é mais gentil ali na glande. E conforme ele vai tolerando, eu costumo fazer pelo menos 3 meses iniciais. Aí depende do quanto o paciente tolera, mas o ideal é que ele consiga ali 3, 4 horas por dia, no dia inteiro. Tá ótimo para esse paciente. E, óbvio, usa o inibidor da fosfodiesterase esses 3 meses iniciais. Depois você pode parar. Tem vários trabalhos falando sobre redução de fibrose na cicatrização com o uso do inibidor da fosfodiesterase. Alguém pensa diferente aí? André, Roberto? Acho que é a tadalafila diária. Tadalafila diária, tração assim que possível. Isso. Bomba vácuo e extensor depois. A bomba vácuo eu gosto justamente naquele paciente que está demorando a recuperar a ereção. Eu acho que a bomba vácuo é interessante também nesse paciente. E mais uma vantagem da incisão por via escrotal é que permite muito mais esse tipo de manipulação. Só um adendo, eu queria só pontuar aqui, o isolamento transescrotal, eu aprendi, na verdade, foi com o Eduardo Alstone, que foi quem criou, só para falar o nome de quem criou. Muito bom, muito bom. Eu agradeço a humildade aí. O Henrique Schweitzer também falou novamente de a gente criar uma expectativa realista, eu acho que é muito importante. Eu acho que tem alguns pacientes que precisam até de uma avaliação psicológica. Lesão em ampulheta, eu acho que a lesão em ampulheta, para minha experiência, é a mais desafiadora, né? É a mais difícil de a gente lidar. Eu acho que vocês concordam comigo, né? Deixa eu só ver aqui. Estão perguntando também assim, no caso de... o Márcio Carvalho de Curitiba, também do Paraná, ele está em Maringá. Prazer falar contigo aí, Márcio. Paciente com Peyronie, implante de prótese, eu acho que ele está falando da prótese inflável. Alguém indica modelagem, como já foi descrito pelo... Paulo. Eu não gosto do modeling. Modeling, primeiro, são, óbvio, que resultados conflitantes, mas se você olhar na literatura,
há um aumento de risco de falha de bomba. Tudo bem que você clica para evitar que aquela pressão chegue no pump. Segundo, sempre fica uma grande parte, mais de 30% a 40% desses pacientes, você fica com uma curvatura residual. Esse negócio de que você vai inflando depois a prótese, que vai melhorando, é um pouco história, não é sempre assim. Então, o paciente fica extremamente insatisfeito. Além de, óbvio, de risco de lesão de uretra, eu sou favorável ao seguinte, você tem que fazer algo para poder aumentar esse lado curto do pênis. Então, não adianta, ou você faz micro mesh, ou você faz microincisões, ou você bota um enxerto. Agora, modeling é para cirurgião americano preguiçoso. Fica nesse aí. Eu acho que eu concordo mais ou menos com o Alexandre. A modelagem, o modeling, só para resumir, você infla a prótese inflável bastante rígida, clampeia os dois tubos que conectam o cilindro à bomba, obviamente para não ter refluxo, e tenta torcer do lado contrário à curvatura por 90 segundos. Essa é a manobra, eu já fiz algumas vezes, mas realmente os resultados são bem fracos. Eu diria que a curvatura de 30 graus, 20 graus, que provavelmente você não vai ter nem que mexer. Então, eu acho que eu concordo com o Alexandre. Se você tem uma curvatura 45, 60, 70 graus, você tem que fazer alguma coisa. A prótese inflável, só a modelagem ou modeling não vai resolver. Além do risco de danificar a prótese, de lesar a uretra e tal. Então, não é interessante. Tem uma pergunta também, tem uma pergunta aqui, curvatura ventral, sempre opta por dissecar a uretra? Sem prótese, vamos dizer assim, sem prótese. Aí tem que dissecar a uretra, né? Aí não tem tanto risco de isquemia na glande, né, Roberto? Tem que dissecar. Se você fizer só a dissecção de um segmento de uretra, embaixo você não vai mexer lá em cima no feixe. E se você, como o Alexandre já falou, você não tiver com concisão, o risco é muito pequeno, né? Você separa a uretra ali um pouquinho e faz as suas incisões de relaxamento ali sem problema. Olha, eu acho que eu vou finalizando aqui. Eu acho que foi muito bom, foi espetacular. A gente podia ficar batendo papo aqui até, sei lá, meia-noite, mas as mulheres aí não iam gostar muito. Eu vou lembrar vocês também que toda quarta-feira nós temos o webinar da ABENS. Semana que vem nós vamos ter LGBT, um assunto também bastante ardente, obviamente muito, muito interessante. E eu queria agradecer muito a colaboração desse timaço carioca aí. Só faltou aí o governador do Rio de Janeiro, mas ainda bem que ele não apareceu, né? Porque realmente... Ele deve estar em Itaipava. Deve estar cantando pagode. Risco alto de prisão na BENS, então é melhor deixar lá. Olha, agradeço muito mesmo, acho que foi muito interessante. Experiências aí que, somados aí, são anos e anos de experiência. E eu acho que o que eu digo aqui, toda cirurgia eu aprendo um pouco. E outra coisa que a gente tem que ser, eu aprendi na minha vida, é que tem que ser humilde. Eu acho que você não pode operar sozinho. Se você é um caso difícil, você tem que... eu tenho o Rafael Amber, que começou comigo aos 4, 5 anos, ele já é extremamente competente e eu acho que você sempre tem que conversar com alguém experiente, não tem que ter nenhuma vergonha. A gente sabe que tem casos muito difíceis. O André postou agora um caso muito difícil no nosso grupo lá de pós-priapismo, né, André? Foi um sucesso também. Priapismo, eu postei agora um pós-perda por Fournier também. Isso, hoje foi o Fournier. Então, acho que o nosso grupo também é para isso. Eu motivo vocês a colocar no grupo, perguntar a opinião de todo mundo antes de você operar, para você ficar mais seguro aí, tá bom? Então, eu vou me despedir, agradecer mais uma vez a BENS e a todos vocês que participaram, tá bom? Boa noite e saúde para todos aí também, que acabe essa pandemia de uma vez, tá bom? Um abraço, parabéns. Obrigado. Parabéns a todos, foi um prazer. Parabéns. Todos. Tchau, tchau. Ju, obrigado, hein?